Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Movimento Maternar. Esse podcast que é feito para você que é mãe, para você que se importa com uma mãe. Hoje a gente vai ter uma honra, um privilégio de falar sobre um assunto super importante. Mas esse podcast hoje é dedicado para você, profissional da área da saúde. A importância de se comunicar, de levar de fato esse legado que a gente tanto fala aqui da informação de qualidade. Como ser assertivo, como saber se comunicar e a importância de saber comunicar da forma como a qual o outro vai conseguir entender, compreender a sua mensagem. Para a gente falar sobre esse assunto tão importante, dois convidados que nos honraram com a sua presença aqui hoje, mas eu vou deixar que eles se apresentem para você. Seja muito bem-vindo, Brené, é um prazer ter você aqui. Te conheci pessoalmente recentemente, mas acompanho o seu trabalho há tantos anos, então obrigada por ter topado vir participar desse movimento com a gente. Que isso, Lorena, eu quem agradeço a oportunidade. Eu acho que é sempre bom falar sobre como se comunicar, né? E é tão interessante esse universo que ele pode dar pra gente diversas oportunidades. E se a gente escolher bem, a gente com certeza vai conseguir fazer com que o outro nos entenda de uma forma muito natural e clara. Foi o que a gente estava conversando aqui antes de começar o bate-papo. Então eu penso que é uma honra para mim e tenho certeza que vai agregar na vida de muita gente. Espero poder contribuir de alguma maneira, né, assertiva, para que as pessoas possam de fato aprender, na verdade, a ter uma noção um pouco melhor de como falar com o outro e de como que a imagem dele pode transmitir, né, aquilo que ele tanto anseia na sua carreira, né, que é o cuidado com a saúde, cuidado com o outro, a responsabilidade sobre a vida do outro. Então, não é só prestar um serviço, mas é como eu falo que eu estou prestando esse serviço também conta hoje nos dias midiáticos que a gente vive, né? Sou fotógrafo corporativo e já desde 2018 eu trabalho com isso. Mais precisamente nesse nicho, na pandemia, foi quando a gente viveu um momento muito difícil, até muito complicado, quando a gente pensou em o que fazer financeiramente. Eu tinha acabado de ser demitido, né, honrosamente, de uma empresa que eu trabalhava há muitos anos, muita gente me conhece de lá, inclusive, e eu falei, eu preciso mudar de carreira. O que eu vou fazer? Saí, me demitiram e eu pensei, o que eu vou fazer? Fotografar já era uma parte de terapia, sou formado em publicidade, né? A comunicação sempre foi algo que eu gostei muito, mas eu até fiz um print hoje de uma foto muito interessante que eu falo, não é esse o caminho que eu quero seguir. E é justo como que a vida dá voltas, 2014 isso. E justamente hoje eu tô nesse caminho, né? E eu escolhi o retrato corporativo dentro da pandemia porque foi onde eu vi a necessidade que as pessoas precisavam para se comunicar. Como eu posso ajudar as pessoas a estarem nas redes sociais entregando um bom trabalho. E eu também tenho aprendido bastante. Falo com todo mundo lá no estúdio, aprendo bastante. A Alexandra já teve a oportunidade de ir lá também. E eu pude perceber quão maravilhoso é conhecer um pouquinho de cada área, de cada profissional que aparece lá, para eu poder retratar. Então é uma honra estar aqui, espero contribuir um pouquinho. Tenho certeza que sim. O outro convidado que me deu a honra de estar aqui hoje é o Alexandre. Seja muito bem-vindo, Alexandre. É um prazer de verdade ter você aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Para mim que é uma honra estar aqui, né, Lorena, falar um pouquinho sobre comunicação. Que hoje a comunicação passou por tantas transformações e eu, na verdade, sou da época da comunicação por carta. Tanto que o meu primeiro emprego foi conquistado por meio de uma cartinha que eu escrevi para o Deni Almeida da Conceição do Jornal Pioneiro. E ele me respondeu com uma outra cartinha, me chamando para ir numa entrevista, e daí eu não parei mais. Então eu passei por todo esse processo da comunicação e como que ela evoluiu. E o mais engraçado, a comunicação hoje, ela se tornou essencial na vida de todo mundo, mas com um adendo, com uma cerejinha, que é a comunicação fácil, a comunicação que eu não preciso ficar interpretando, buscando dicionário ou querendo entender que palavra é essa, porque quem for por esse caminho está equivocado. A comunicação hoje é o mais simples, o mais fácil, onde a mensagem ela é identificada e entendida muito rapidamente. O contrário disso já não é comunicação, já é complicação, já é você querer complicar a vida do outro. E na comunicação pública, onde eu atuo, na Subsecretaria de Comunicação da Prefeitura de Linhares, isso é muito nítido e é muito diário, porque a gente tem que entregar a informação da forma mais completa e fácil, para que a população
de todos os níveis, possa entender aquela mensagem. E quando ela não entende, a gente tem nos comentários a resposta desse não entendimento, porque ela começa a perguntar por que, aonde, como. Então, assim, quando você entrega uma comunicação mastigada, mais fácil, onde ela digere aquela informação, onde ela consome aquela informação de uma única vez, evitando comentário, evitando pergunta, que você entende que você está no caminho certo. Mas isso aí é caminhada, é entender mesmo o outro, né? Porque você comunica para o outro. E o que é complicado, não é fácil você falar com tantos públicos, né? Porque na comunicação pública você fala com uma cidade inteira. Você fala com um médico, você fala com um pedreiro, você fala com a dona de casa, você fala com um estudante, com um universitário. E você encontrar uma linguagem universal, onde você possa falar com todos da mesma forma, no mesmo nível, é um processo que não é fácil. Ele é difícil, mas é prazeroso, porque aí você entende a potência propriamente dita da comunicação. Então, para mim, vai ser um prazer estar aqui falando de saúde. Vivi uma pandemia enquanto comunicação pública, mas hoje também vivo boas notícias na área da saúde e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Perfeito, Alexandre, muito obrigada por ter vindo. Vou começar, se vocês me permitirem, contando um pouquinho da história profissional de vocês, até para inspirar outras pessoas. Vou começar com o Alexandre. Alexandre, como um filho da terra foi construindo sua trajetória até chegar a esse local que hoje você ocupa de tanto zelo e responsabilidade? Então, eu tenho 27 anos de comunicação pública, né? Trabalhando em assessorias de imprensa, fui diretor de comunicação e hoje sou subsecretário de comunicação. Sou formada em publicidade e propaganda, como o Brenner. Foi o primeiro curso que veio para Linhares na área de comunicação, não tinha vindo jornalismo. E eu já estava esperando fazer curso de comunicação, então eu não queria esperar mais. Ingressei na comunicação, publicidade e propaganda. E para mim, quando veio o curso de jornalismo, já não compensava, eu faltava 2 anos para poder me formar. Mas eu já tinha toda a habilidade do jornalismo, que é a área que eu atuo. Mas o meu primeiro emprego foi no Jornal Pioneiro. Trabalhei ali por vários anos, mas paralelamente trabalhava na Biblioteca Pública Municipal, onde eu consumia informação 24 horas. Eu sempre fui de ler muito. Ler jornal, ler revista, jornal Gazeta, jornal Tribuna, revista Veja. Então, o meu vocabulário foi construído por meio da leitura. E eu tinha o hábito de ler uma página de dicionário por dia. Então, isso ajudou bastante também na construção de vocabulário, no posicionamento. Então, quando você fala com propriedade, quando você fala um vocabulário que não precisa ser rebuscado, mas com as palavras certas, para aquela mensagem ser transmitida de uma forma bacana, eu lia muito. E aí, quando a Soraya Kiabai, que era gerente de comunicação da prefeitura, foi fazer uma pesquisa na biblioteca, e eu tive a coragem de falar com ela que eu tinha vontade de trabalhar na comunicação pública, ela imediatamente me convidou. E daí eu não parei mais. Aí são 27 anos de comunicação pública, trabalhando na comunicação propriamente dita da Prefeitura de Linhares. E que as pessoas pensam que comunicação pública é o vídeo do Instagram, é o post do Instagram, ela é muito mais do que isso. Comunicação pública, você tem um enxoval enorme de relacionamento com a imprensa, enviar conteúdo para o site, enviar conteúdo para a imprensa, enviar conteúdo para aquele jornalista que você quer dar uma informação de primeira mão, uma informação exclusiva, é você tentar entender a dor da população, entregar para ela uma mensagem que a acolha ou que a acalme, é você saber o tom certo nos momentos de crise. Então é um bastidor sedutor, é interessante, é gostoso e é um mundo assim que a gente fala que comunicação pública está muito conectado com política, né? Que a gente tem um dito popular que é igual cachaça, né? Quando você prova a primeira, você não quer parar nunca mais. E é muito isso mesmo. Então eu tenho uma honra de ter construído e de estar deixando um legado para a comunicação pública do município de Linhares. E isso eu escutei de uma pessoa que é uma referência em comunicação do Estado do Espírito Santo, que chama-se Bruno Dalvi. Bruno é linharense e ele é o editor-chefe da Rede Gazeta de Comunicação. Então ele fala, Lê,
O legado da comunicação pública da Prefeitura de Linhares é seu. Foi você que conquistou e eu tenho muito orgulho disso. Então, assim, as pessoas que me sucederem vão encontrar um legado de muita dedicação, de muito amor, de muito zelo. Eu não paro, Lorena. Eu trabalho 24 horas por dia. Minha cabeça funciona 24 horas por dia. Minha rotina começa muito cedo. Eu assisto o Bom Dia Espírito Santo todos os dias. Eu interajo com o Mário, com a Vanessa, enquanto Prefeitura de Linhares. Interajo no Jornal do Meio-Dia, interajo no Jornal da Noite, Rede Gazeta, TV Sim, SBT, todos os sites locais. Então, assim, eu não paro, porque eu amo o que eu faço. E quando você faz o que você ama, eu acho que você é mais feliz e você entrega realmente um trabalho primoroso. E meu papel é esse. Perfeito. Brene, Alexandre falou um pouco da sua história, você começou o nosso podcast falando um pouco da sua história, de como chegou, né? Mas você faz, através do seu olhar, tantas pessoas se enxergarem de uma forma diferente, né? Porque isso é belíssimo. É autoestima. Exato. Né? Às vezes a gente se percebe ali de uma forma que a gente nunca tinha se percebido. O Alexandre, ele leva uma informação por uma viela, você traz uma outra perspectiva também desse ser, desse agente, de como ele se coloca, de como ele se porta, de como ele comunica através do seu olhar. Como é que nasceu? Eu sei que você falou que nasceu na pandemia, mas como é que nasce isso dentro de você para que esse espelho reverbere no outro? Então, eu vim para Linhares no dia do meu aniversário, em 2004. Eu sou da Serra, nasci em Vitória, morei na Serra a minha vida toda e, dado momento, eu perdi meu irmão e 2 anos depois, 2004, eu perdi o meu pai. E aí, então, minha mãe, nós não temos ninguém aqui. A nossa família é de Linhares, então vamos para Linhares. Eu tinha 21 anos de idade e 20 anos na verdade, fiz 21 aqui, foi no dia do meu aniversário, no mesmo dia, e eu me vi sem chão. Eu estava finalizando ali o ensino médio, não sabia para onde eu iria, eu sempre vim de uma família muito humilde, então a expectativa era, eu tinha que trabalhar para ajudar em casa e eu fazer faculdade, era uma coisa extremamente distante para mim, extremamente distante. Vir para Linhares me trouxe uma nova perspectiva. Eu falei, meu Deus, eu vou morar na roça. Eu não tinha noção. Naquela época era algo muito surreal para mim. Mesmo, né? E eu falei, cara, beleza. Vim com a minha mãe, a gente teve uma parada da nossa família muito bacana. E aí começou a minha jornada. Na semana seguinte, a gente chegou de fato num domingo aqui, na segunda-feira eu já peguei a bicicleta que eu tinha na época, comecei a rodar o centro para conhecer. O centro é por ali, tá? Fui, olhei as lojas, tinha uma loja que tinha acabado de fechar, que vendia encanamentos ali em frente, o EJA, supletivo, Tigrão, se não me engano, o nome da loja, muito antigo, tinha acabado de fechar, e abri a Casa dos Brinquedos, uma loja de brinquedos, antes de suceder essa que tá lá hoje. E eu olhei e falei, acho que é aqui que eu vou trabalhar. Eu já tinha passado por um estágio na empresa que eu saí em 2018, e aqui eu tinha acabado o estágio e vim para Linhares. E aí eu perturbei a pessoa para poder ser contratado e acabei sendo contratado como vendedor lá. Em determinado momento, a gerente de uma empresa grande, uma multinacional, foi atendida por mim com a sua filha. E aí eu tive a oportunidade de atendê-la, atendi bem, vendi um brinquedo, uma boneca na época, não lembro, ou uma cozinha, não lembro. E ela me chamou para trabalhar na empresa, de novo. E ela não sabia que eu tinha já trabalhado como estagiário, né? E eu falei assim, cara, olha que bacana, eu saí de um lugar com vontade de trabalhar lá, mas tive que vir embora para outra cidade, não tive oportunidade, e aqui eu consegui. Entrei nessa empresa de telecomunicações e fiquei até o ano de 2018. Só que o problema era a faculdade, era caro na época e tal. Em 2013 eu fiz minha faculdade, finalizei em 2016 e foi um período muito difícil porque eu tinha que conciliar a empresa, principalmente depois que eu passei, que eu formei na faculdade, eu tive a honra de ser gestor e foi um turbilhão de coisas e eu
que eu vou fazer? Eu já era gerente, então para mim minha carreira estava consolidada. Eu não sabia que até então minha trajetória a gente não sabe do dia de amanhã. Então eu comecei a trabalhar bastante, tive uma grande oportunidade dentro da empresa de fazer diversas entrevistas, ir para outros estados, outras cidades trabalhar e passei em alguns processos. Só que aquilo começou a me deixar com muita ansiedade, um trabalho que era muito pesado enquanto entrega de resultado, né? E a minha comunicação para os gestores foi assim, olha, ele tá cansado, ele, né, não é que ele não tá rendendo, mas ele tá de fato cansado. E fui desligado em 2018, né, e eu falei, o que eu vou fazer? Eu tinha um plano B já, que era montar uma empresa de comunicação impressa, né, que minha esposa, ela sempre trabalhou com isso, e quando eu saí, fui desligado, eu abri essa empresa de comunicação impressa. Logo depois, 2019, eu falei assim, é o ano que a gente vai começar a lucrar, né? 2019, 20, veio a pandemia, né? E eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? Como eu já tinha tido um processo de terapia com fotografia por conta da empresa, que estava, né, me trazendo alguns problemas psicológicos, eu falei, acho que eu vou começar a fotografar. Comecei a fotografar família, casamento, registrar esse tipo de acontecimento, de como é importante para você ter uma foto impressa. Então, tem que ter um olhar, tem que ter um poder de você conseguir olhar o momento certo e fazer o clique, né? E eu falei, legal, veio a pandemia, também acabou essa questão dos ensaios fotográficos. Eu falei assim, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. Foi quando eu me identifiquei e vi uma propaganda mesmo, assim, no Instagram. Tava começando a ter aquelas publicações pagas e apareceu para mim retratos de negócio. Eu falei, olha, é um universo que eu venho, desse universo que é um universo corporativo. Eu tive a oportunidade de participar de várias áreas da empresa interna, com executivos, de falar de marketing e tudo mais. E agora eu acho que eu vou começar a retratar esses profissionais. Foi quando lá na minha casa mesmo, eu comecei a chamar alguns amigos para fazer esses ensaios, educação física, psicólogo, terapia, e eu fiz alguns ensaios que deu certo, né? Eu comecei a ser chamado, comecei a cobrar, né? Passei a cobrar. E eu vi que aquilo foi dando certo. Só que eu tinha outra empresa também para tomar conta. E aí esse plano ficou realmente um pouquinho para depois. Foi quando a gente mudou de ponto, a gente tinha um ponto no centro e viemos aqui para o Conceição, que é um ponto praticamente próprio. E aí eu falei, quer saber? Esse espaço aqui, falei com minha esposa, esse espaço aqui é meu, e era 2022, tá? 2021 para 2022, esse espaço aqui é meu, e aí eu vou fazer meu estúdio aqui, aí você fica só com a empresa. Não vou mais querer trabalhar com essa parte da comunicação impressa, não. Vou ficar só com a fotografia. Ela vai dar certo? Vai dar certo? Claro que vai. Eu me conheço, eu sei que eu vou conseguir fazer diferente, porque não tinha esse mercado na cidade até então. E eu falei, eu quero fazer diferente, eu quero retratar os profissionais como eles são mesmo, trazer uma essência daquilo que eles podem, né, mostrar o resultado. Ponto. Abri, não bastou 6 meses, eu já era uma referência na cidade, pela minha comunicação também, porque a partir do momento que eu passei a comunicar, que eu tinha esse olhar diferente dos outros profissionais em relação ao que eu poderia captar e fazer da sua carreira um pouco melhor vista, né, pelas outras pessoas, o seu público, que você tanto deseja, e aí cresceu, funcionou e estou aí até hoje. Eu acho que a cidade me abraçou, é uma cidade maravilhosa. Eu falei que eu vim para cá com um sentimento de que era uma roça. Olha como que Linhares está hoje, olha o nível em que nós estamos, uma cidade que realmente é acolhedora para quem gosta de trabalhar. Para quem tem essa vontade de querer crescer, sabe? Eu acho que é uma cidade que acolhe quem tem bons objetivos. Perfeito. E aí eu tô aqui feliz até hoje, não quero parar nunca mais. Hoje eu tenho 41 anos, tava pensando nisso hoje. Com 50 eu quero dar uma parada, né? Quero ter essa oportunidade de poder parar, mas eu quero continuar falando sobre comunicação. Perfeito. Mas eu acho que você não vai conseguir. Eu também acho que não, mas tudo bem. Eu tô com 50. E aí eu falava que com 50 eu queria dar uma segurada nessa questão, porque é dedicação quase que exclusiva. E eu não consigo. Porque eu também tenho um plano B de atuar numa outra área, que são os eventos que eu gosto de fazer, algumas pontuais. Queria me dedicar mais um pouquinho nessa área, mas eu não consigo. Porque eu acho que a comunicação tem um poder tão grande. É muito bom. E que ela te seduz tanto, e que você vai ficando. E eu acho o mais bacana de tudo, a fotografia, ela é intimamente ligada à comunicação. Uma notícia com uma bela fotografia, ela é notícia 2 vezes. E aquela frase é muito verdade. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então não adianta o que você escrever,
porque a imagem ela vai te impactar, ela vai te transmitir uma mensagem que é diferente da minha, que é diferente da sua. Sim. Ela faz você ter olhares diferentes para o que eu estou vivendo, para o que eu estou passando. Então, assim, comunicação e fotografia tem uma relação de muita conexão. Perfeito. Mas eu não acho que você consegue. Alexandre, eu sou uma apaixonada por jornal escrito e impresso. Acho belíssimo. Meu sonho de menina era um dia aparecer num jornal, Brenner. Eu achava lindo aquela história de pegar um jornal de manhã e ter uma notícia sua falando sobre aquilo. E aí tive, assim... Você tem vários agora. Entendeu? Tive a oportunidade, e eu falo assim que esse podcast é um podcast de histórias. Eu adoro contar história, eu já falo com todo mundo, olha, vai agora, pega a xicrinha de chá e de café, porque vai começar a sessão história. E aí eu tive a oportunidade, né, eu não mandei uma cartinha, porque eu já estava um pouquinho, mas eu já estava formada, já tinha esse público, que é o público que me acompanha, que eram mulheres. E aí fui no Correio do Estado, bati na porta de Vanessa. Falei assim, ô Vanessa, como é que funcionam as colunas aqui? Eu tinha tanta vontade de escrever para mulheres, né? E aí Vanessa falou assim, vem aqui um dia pra gente conversar, vamos ver o que você propõe e tal. E aí fui, na época era ela e a Carol, e aí a gente conversou e aí surgiu Entre Nós. O dia que eu peguei aquele jornal pela primeira vez, Alexandre era na última capa, que era a coluna que ele fazia na época a respeito de comida, gastronomia, né? E aí que era o final, e eu tava dentro. O dia que eu peguei, eu falei assim, olha, eu mostrei pro meu pai, falei assim, olha, agora eu estou aqui junto com o Alexandre. E aí, por que eu quero falar isso? Nós viemos dessa época onde a comunicação era construída. Eu escrevia a coluna na quarta para enviar na quinta para ela sair na sexta. Eu quis contar esse enredo por isso, né? A gente veio de uma comunicação que era assim. E hoje a gente está numa comunicação no tempo. Veloz, né? Aquilo acontece, aquilo precisa sair naquele momento, porque aquela notícia está circulando. Se a gente não comunicar da forma certa, aquilo vai sair como uma fake news. Como hoje, Alexandre, lidar com essa velocidade de informação, comunicando saúde com qualidade e com ética? Ética e responsabilidade, porque você também não consegue... Os colegas jornalistas, eles a gente chama de furo, né? Então a gente trabalha por um furo, ou a gente trabalha por uma notícia exclusiva, uma primeira mão, então a gente quer sair na frente de todo mundo. Mas se você não tiver ética e responsabilidade, foi o que você disse, essa notícia mal construída, mal formulada, além de criar um nó na cabeça do leitor, porque ela não deixa de ser uma mentira, ela vai ser uma fake news, porque ela está mal contada, mal estruturada, ela está mal apurada. Então a gente fala que informação, comunicação é apuração com qualidade, com as fontes certas e com as pessoas certas e você ter muita certeza do que você está falando é verdade. Na comunicação pública esse cuidado é 10 vezes maior, porque eu estou lidando com uma cidade de 200 mil habitantes, então eu estou falando para 200 mil pessoas. Então, se eu falo da forma equivocada, onde eu não tive o cuidado com a informação, onde eu não chequei essa informação com a minha fonte, para você ter ideia, nenhuma informação sai da comunicação da Prefeitura de Linhares sem que a fonte a valide, sem que o secretário fale, está ok, é isso. Não, não é isso. Ajusta aqui, o termo certo é esse, a palavra correta é essa. E a gente vai ajustando. Isso num texto jornalístico. Né? Porque qual é o fluxo da comunicação pública? A gente apura com a fonte, o secretário, o prefeito, o vice-prefeito, a gente constrói a informação diante das informações que eles nos passaram e a gente aprova esse conteúdo com eles. Ok, Alexandre, está aprovado. O que eu faço? Eu publico no site da prefeitura primeiro, mando para toda a imprensa depois e desdobro para a rede social. E aí que está a virada. Porque a linguagem da rede social ela é diferente da linguagem jornalística. E aí eu tenho que falar mais pontual, mais direto, mais assertivo, mais mastigado, para que essa informação não fique truncada, que a gente chama, que ela não crie um ruído de comunicação. Mas o que você falou é muito verdade. É o zelo e o cuidado com a informação.
Porque ela mal colocada, mal falada, ela é na velocidade da luz mesmo. E para você depois consertar isso, vira remendo. E aí é muito mais complexo. Então, assim, eu acho que eu nunca tive nenhum evento de ruído nesse sentido, de dar uma informação equivocada. A gente pode ter dado uma informação com uma data diferente, ou um horário diferente, mas a informação errada, em que tivesse gerado transtorno, tumulto, não. Mas é zelo mesmo, é cuidado. Por mais que eu entenda que ela tem que ser dada com rapidez, com agilidade, mas eu ainda prefiro os veículos de comunicação sérios. Você sempre vai ver um veículo na frente do outro, mas não é porque o outro está atrasado, é porque ele está checando, ele quer ter certeza, e depois ele vai dar essa notícia com algo a mais que o colega dele deu. Por quê? Porque ele apurou, ele teve paciência, ele esperou. Perfeito. Então nem sempre é a exclusividade à primeira mão, é a responsabilidade. Perfeito. Vou pegar a fala do Alexandre para trazer para você. O Alexandre falou sobre essa comunicação, né, hoje, no Instagram, né, nas nossas plataformas digitais, que é o nosso meio, muitas vezes, de comunicação rápida com o público, né? Se a gente quer dar uma notícia que ela seja imediata, muitas vezes o tempo da televisão é um tempo que precisa parar uma programação, entrar num plantão, ele é diferente, já ali você lançou ali. Brene, as suas fotos hoje, quando você fotografa, elas são basicamente, apesar de eu saber que você faz, né, para revistas, mas é para essa comunicação digital. Okay. Então, como hoje ter esse olhar de transparecer através de uma fotografia o que um profissional da área da saúde quer comunicar de forma ética? O que você pensa? Porque eu sei que você faz todo um estudo antes de atender um profissional. O que te leva a pensar, a construir esse estudo? Eu penso em como ele pode atingir e tocar o público dele, independente da área, né? Seja ele na área médica, seja ele na área corporativa num contexto geral, porque quando o profissional médico, por exemplo, vai ser fotografado por mim, não é uma pose que define, né, o quão bom ele é. Pelo contrário, é o olhar, né, é o quão sereno, é o quão verdadeiro ele está sendo ali, não é a roupa que ele está vestindo, porque ele pode ir apenas com um jaleco do seu dia a dia, mas o olhar que fica, né, o sorriso, muitas vezes que eu peço um sorriso assim, pode fazer um sorriso mais aberto, ou então um sorriso mais cerrado, que é aquele sorriso que transparece serenidade, tranquilidade, é a forma como o outro vai entender a comunicação que ele quer passar, né, atrelado à informação que ele está passando. Né? Porque não adianta você chegar e colocar uma foto extremamente alegre e feliz para falar sobre um tema que é de cuidado, né? Que precisa de atenção. Mas se você fizer o clique certo e a pessoa tiver com a percepção certa na hora de ser clicada, fotografada, o seu público vai entender que ele é confiável, que ele é um bom profissional, né? Que ele vai acolher, porque as pessoas têm dores e às vezes não é só uma dor física que a gente pode, né, tocar, às vezes é uma dor emocional. Então, se o profissional não consegue trazer ali, não está seguro, a minha função é deixar ele o mais confortável possível para que eu consiga trazer esse profissional do dia a dia, né? Porque tem muita gente que vai com muitas roupas e pensa que aquilo vai transparecer. Não é isso. É o olhar, é a serenidade, é a confiança que às vezes também o profissional ele não entende o quão bom ele é. Ele perdeu porque fica na mesmice, assim, a gente cai numa rotina muito grande, mas ele é tão bom que às vezes nem ele tá lembrando que ele é tão incrível naquilo que ele faz. Eu acho que todo profissional, principalmente da área da saúde, tem um papel fundamental e importante na vida de todo mundo. E ele precisa lembrar e ser lembrado disso daí. Poxa, você é um psicólogo, você é um profissional que, principalmente nesse mês que a gente tem, né, que é a questão, né, do Outubro Rosa e a gente tem os outros meses, né, de Setembro Amarelo. Então, dependendo da área que você atua e você consegue trazer essa informação, as pessoas vão captar de você essa serenidade, vão confiar no seu trabalho. Muita gente busca só autoridade. Eu quero ser autoridade no assunto. Não é isso.
A autoridade você constrói todos os dias, dia a dia, após dia. O respeito você já tem, né, de acordo com o seu trabalho, o bom serviço que você presta, mas a imagem que fica é aquela que toca, é a forma como você é clicado ali naquele momento. Então, meu papel é deixar o mais confortável possível para que eu possa, de fato, clicar essas pessoas e trazer aquela imagem que converse junto com a informação escrita para complementar ali toda uma trajetória de sucesso que a pessoa já tem e quer perpetuar. Perfeito. É a essência, né? É a Eu acho essência. que a fotografia é a essência da pessoa. Perfeito. E é muito o que você falou, às vezes ela nem acredita, né, na essência que ela tem. A gente e pega aí muito eu isso. acho que quando a fotografia transmite isso para ela, acho que ela passa a viver um novo momento. Né? Exatamente. Fica mais feliz, fica mais alegre, começa a acreditar novamente no que ela Perfeito. pode. Eu acho que você que fez um ensaio de 2 médicos que eu gosto muito, e é muito isso. Eles retrataram quem eles realmente são, que é a doutora Hélio e a doutora Fabiana Pitella. Aham. São Porque maravilhosos. eles são amáveis, acolhedores, Exatamente. queridos, educados. E eu acho que a fotografia transmitiu exatamente quem eles são. Assim. Perfeito. Parabéns pelo trabalho, ficou incrível. Eu gosto muito da fotografia. Eu acho que o fotógrafo, se ele tiver dimensão do poder que ele tem no olhar dele, porque é como eu brinquei no começo, é um espelho, né? A gente está se enxergando através do olhar do outro. Então, assim, é fundamental. Eu vou fazer aqui, né? Esse ano eu tive a oportunidade de ser clicada pelo Breno, foi assim que a gente se conheceu pessoalmente. E aí eu lembro perfeitamente que eu pensei, ai, não tô me sentindo bonita ultimamente, sabe? Eu tava com aquela sensação assim de cansaço, já vinha de um tempo. E aí eu falei com a minha mãe, eu falei assim, ai, eu vou no Nego, beijo amigo Nego, vou fazer um cabelo bonito, uma maquiagem bonita e vou no Brenner, porque se eu não ficar bela no Brenner, não tem jeito. E as minhas fotos ficaram lindas, vão lá na minha rede social, vão na rede social do Brenner que vocês vão ver. Mas falando sobre um assunto agora, Alexandre, né, saindo um pouquinho da fotografia, eu queria endereçar essa pergunta para você. A gente tocou no assunto da pandemia. Eu acho que para nós profissionais da área da saúde e para tantas outras áreas, né? Mas acho que nós vivemos carnalmente a pandemia no trato, né? Ali dentro dos hospitais e tudo isso. E ter a comunicação assertiva fez a diferença no nosso cuidado com o outro, né? A pandemia foi o momento mais desafiador para a comunicação? Foi, porque caiu de paraquedas. Até então a gente não sabia o que era o coronavírus, o que era a Covid, quais eram as linguagens que eram usadas, quais as nomenclaturas. E comunicar pandemia veio num momento também de polarização da política. Então, a gente estava no centro daquela discussão de que eu sou A, eu sou B, isso é mentira, isso é verdade. E você ficava naquela balança, né? Então, tudo que você publicava, você podia gerar um debate de classes políticas, de candidato A ou candidato B, sendo que esse não era o objetivo. O objetivo era informar, orientar, salvar vidas, cuidar das pessoas, e foi isso que a gente procurou saber, por mais que a gente entendesse que esses ruídos iam acontecer. Mas foi desafiador muito por causa disso, a gente não sabia nada. E como que a gente trabalhou na comunicação? Se inspirando em colegas de outros estados, de outras cidades. E a pandemia contribuiu muito com essa troca entre os profissionais de comunicação. Então, eu me inspirava no colega, o colega se inspirava em mim. Uma iniciativa que a gente tinha aqui, o outro também tinha lá. A iniciativa que o outro tinha, a gente replicava aqui. Então, foi um momento de troca, de união mesmo, de dar as mãos. A gente não podia dar as mãos fisicamente, mas a gente podia dar as mãos ajudando um ao outro, como os profissionais de saúde ajudavam uns aos outros. Mas eu tenho a imensa felicidade e orgulho de dizer que a Prefeitura de Linhares ela deu um show na pandemia na época, porque a gente saía da comunicação, era meia-noite, 1h da manhã, fazendo aqueles boletins de quantos casos notificados, quantos casos confirmados, quantos óbitos. Sempre que tinha um óbito era muito triste, porque a gente via um familiar nosso, um amigo nosso, era uma vida que estava
né, que tinha sido perdida por conta de um vírus misterioso, sem tanta informação. Mas eu tenho tanto orgulho de ter tido uma equipe que estava ali comigo 24 horas mesmo, informando sobre tudo e de uma forma muito simples, sabe? Muito clara, no momento em que a gente vivia a desinformação. Porque a pandemia veio na época do auge das fake news. Então era a gente naquele canal dizendo, não é verdade, é mentira. Tem que testar, tem que tomar vacina, a vacina salva. Não? E a gente vive isso até hoje. Sobre essa questão de vacinas, né? O que é verdade, o que é mentira, a gente não sabe, mas a informação que a gente tinha, validada, carimbada pelo Ministério da Saúde, que era o órgão máximo, né, da saúde, né, era aquela. E a gente tinha que dar, porque igual fazer teste, né? Linhares tem muitos casos confirmando, porque a gente testava muito. A ciência falava, testa, se você testar, você vai descobrir. Se você descobrir com mais tempo, você vai curar com mais tempo, a chance de curar é muito maior. Então, lidar com as fake news, lidar com a polarização da política foi desafiador, mas a gente rompeu. Foi um momento de muito aprendizado também. Eu sou muito feliz com o legado da comunicação na Covid. Acho que a gente deu um show assim, de informação. Perfeito. A nós nos ajudou muito. Né? Era uma fonte confiável de informação. Exatamente. Então, assim, era onde a gente falava assim, olha, mas vamos lá, busca acesso, tá ali, era uma fonte de referência. O podcast que a gente fez anterior a esse, a gente estava falando sobre informação de qualidade para prematuridade, e aí eu citei uma ONG, né? Então, assim, isso é importante, a gente poder endereçar um local onde você vai ter informação sobre aquele assunto. Exatamente. Né? Coerente, ético, científico, né? Porque a ciência salva a vida. Então, assim, é isso que a gente está falando. E aí, aproveitando isso, queria fazer essa pergunta para vocês. No olhar de vocês dois, aos próximos anos, as nossas notícias, as nossas informações, elas vão ser cada vez mais velozes ou cada vez mais humanas? O que você acha, Brenner? Eu penso que serão velozes, porém necessariamente precisam ser humanas, porque a velocidade que a informação chega pra gente hoje é muito grande, principalmente em tempos de IA, né, onde você vê hoje um vídeo e você não pode acreditar mais que aquele vídeo é verdadeiro, né, ou até mesmo aquela imagem, principalmente em softwares que hoje constrói inclusive ensaios, né, tudo de uma forma muito instantânea. Então você paga por um serviço que copia sua imagem, que copia suas informações, suas características reais e replica aquilo. Como que eu posso ser diferente? O profissional da área da saúde principalmente, quando a gente fala como ser diferente no meio de tantos outros profissionais, é ser mais humano mesmo, é ser mais essencial, trazer você para a criação daquela imagem, do seu conteúdo. Olha, hoje eu não tá mais no meu orçamento ficar fazendo ensaios, né, mensais, trimestrais. Faça com o seu telefone, mas seja humano, seja mais você, né? Coloque a sua fala, porque ainda que a velocidade seja muito grande nos dias atuais em relação às informações, a gente não sabe mais às vezes nem no que acreditar, ainda dá uma diferença muito grande nas questões da IA. Então a gente precisa aparecer mais, falar mais, para que as pessoas possam, de fato, nos credibilizar, né? Porque tá tudo tão... Minha esposa viu um vídeo hoje e riu, meu Deus, olha isso, assim, isso é IA. Ela, mentira. Eu falei, é IA, Tchelle, não é verdade. Ela acreditou. Eu falei, inclusive você pode assim, apertar um botão e falar, não tenho interesse, porque já tá aparecendo tantos vídeos de IA que ela tá pensando que tudo que ela tá vendo é verdade. Então a pessoa tá no dia corrido, viu uma informação, ou, né, relacionado à comunicação pública, que às vezes é importante na área da saúde. Estamos vendo dias ruins em outro estado, né? E nem tudo que você vê você pode acreditar, porque vão aparecer outras informações passadas essas que vão ser mentirosas.
E aí, como, né, sanar isso? É o profissional realmente dar a cara dele, aparecer com uma imagem que de fato é dele, né? No sentido de não ser uma foto, mas um vídeo falando sobre os temas do dia a dia dele, como é a rotina, né? E ele acaba se munindo ali e sendo mais presente na vida das pessoas. Não é ele mesmo, né? A gente consegue perceber, porque hoje em dia a inteligência artificial ainda não consegue traduzir tantas emoções. Mas isso tá perto de acabar. Logo, logo vai ser exatamente idêntico. Então, pra gente que trabalha com comunicação, a gente consegue perceber quando uma foto não é verdadeira ou quando um vídeo não é verdadeiro. Mas as outras pessoas não têm essa mesma percepção porque não estão ligadas 100% nisso. Então, a gente tem que ter cuidado e precisamos aparecer mais, comunicar mais, falar mais, para que sejamos mais presentes na vida da nossa audiência no contexto geral. Perfeito. Alexandre, quer complementar? Eu acho que assim, eu estou muito esperançoso, acreditando muito que as pessoas elas estão mais humanas. Eu acho que a rede social, por mais nociva que ela seja em alguns sentidos, ela está fazendo que a pessoa entenda a dor do próximo. Eu acho que existem exemplos muito nítidos, e não falo só dor de doença, dor da perda, dor de um momento difícil, dor de um golpe que a pessoa levou. Eu estava vendo essa semana de um casalzinho de Aracruz, que no dia do casamento levou um golpe de um cara do buffet, da mulher do buffet, que disse que tinha sofrido um acidente e não ia poder fazer o casamento deles. Imagina a dor desse casal. Mas o que eu achei bacana foi que eles não desistiram. A família se uniu e fizeram um casamento. E aí eu estava vendo o perfil na rede social, no Instagram, lá de Aracruz, que se mobilizou para poder fazer uma rifa. E o que mais me deixou esperançoso nesse sentido foi ver nos comentários todo mundo oferecendo alguma coisa. Eu dou um corte de cabelo, eu dou um centro de docinho, eu dou decoração da mesa, eu dou um alongamento de cílios, para fazer uma rifa. Então, assim, isso me faz acreditar que, por mais veloz que a informação seja, o poder de sensibilizar, de humanizar, de fazer a pessoa se colocar no lugar da outra, também está ajudando muito. Porque antes era muito distante isso. A gente não tinha ciência ou noção do que o outro passava. Eu sabia da minha realidade, da realidade do meu entorno. A rede social ela colocou uma lupa nisso, né? Então eu sei do sofrimento, dos dias difíceis, da dor do outro por meio da rede social. E cabe a mim querer ajudar ou não ajudar. E não cabe a mim apontar ou criticar ou dizer que é errado. Eu não posso ser juiz de rede social. Na comunicação pública eu falo muito isso sempre com a minha equipe. Os temas polêmicos precisam ser tratados com muito mais seriedade, porque eu não posso transformar o Instagram da prefeitura num ringue. Eu não posso colocar uma população discutindo sexo dos anjos, porque esse não é o propósito da comunicação pública. Eu prefiro humanizar. Eu tive o exemplo disso num dia do servidor público. Poderia ter feito um post estático, feliz dia do servidor? Poderia, como a maioria fez. Mas eu procurei 2 histórias de servidores que, além de servidores públicos, que entregam um dia a dia de serviço público para os cidadãos, eles servem a comunidade onde eles moram. Então eu peguei um guarda que tem um projeto de karatê e peguei uma professora que tem um projeto de empoderamento de alunos negros. E assim, foi espetacular, porque os comentários embaixo, os elogios. Então eu acho que essa humanização, ela é necessária. E eu acho que, apesar dos limites que precisam, né, ter, eu ainda sou esperançoso que essa velocidade seja a mesma da solidariedade, Sim, da humanização e do amor ao próximo e de entender a dor do próximo, que para mim é a missão mais difícil, porque eu aprendi que não existe dor pequena. Para mim pode ser pequena, para você pode ser enorme, como para você pode ser grande, para mim é uma dor que eu tiro de letra. Dor a gente não compara, Não a gente compara, ampara. exatamente, a gente acolhe. Então eu estou muito esperançoso
que as velocidades sejam muito parecidas da informação e da humanização. Perfeito. Meninos, queria ficar com vocês aqui horas conversando, mas vou começar a funilar para o nosso final do nosso podcast. A gente promete que se tivermos uma terceira temporada, a gente vai voltar para bater mais nesse papo, porque esse papo fluiu. Por favor. Né? Mas queria começar agora sim a finalizar, né? Brenner, você ainda se emociona com o ensaio fotográfico? Então, sim, porque quando o profissional ele se entrega, né, mostrando quem ele é de fato, a emoção vem de quando eu consegui não só retratar o profissional como ele queria, mas também como aquela emoção, eu consegui extrair dele o melhor, né? O meu trabalho ele é um trabalho muito mais frio, a gente pode dizer, né? Por ser um ensaio corporativo, que é para as pessoas venderem um serviço, né? Trabalharem com as suas comunicações no contexto geral, mas tem gente que se entrega para além e eu acho isso tão legal. O seu caso, foi o caso de outros profissionais que eu já atendi também, de muitos outros, e quando ele se entrega porque tem amor à sua profissão, me faz valer também olhar para mim e falar, caraca, realmente estou no lugar certo. Isso que eu fico bem mais feliz. Então, me emociona, né, diariamente, porque, como o Alexandre falou, são mais de 20 anos na comunicação pública. Eu estou começando a carreira, né, tem 5, 6 anos que eu estou fazendo esse tipo de trabalho, mas é algo que eu não quero parar tão cedo. Falei dos 50, Aí, mas... tá vendo, Alexandre? Nem você falou. Mas é porque nos 50 a gente tem que, né, plano B, plano C, plano D, é mais ou menos isso. Me emociona assim. Perfeito. Ale, comunicar para uma mãe, né, quer seja na área da saúde, uma notícia de uma vacina, de uma pandemia, quer seja sobre um processo escolar, é diferente? Eu acho que mãe é unidade, né, Lorena? Eu perdi a minha mãe tem 11 anos e eu observei isso. Mãe é alicerce, é base. E se a família não for unida, quando a gente perde a mãe, essa família se dissolve se ela não for unida. Então, mãe é sinônimo de tudo, né? De amor, de acolhimento, de respeito, de responsabilidade. A mãe deixa de comer para dar pro filho. Então, comunicar para a mãe, eu vou voltar a te falar, é com mais zelo, é com mais atenção, é com mais carinho, porque a gente entende, na comunicação pública principalmente, que essa mãe ela não vive só de ser mãe, né? A gente sabe de casos de pessoas que podem viver só sendo mãe, mas a maioria das mulheres e mães que dependem da mão do poder público ou dependem da informação do serviço público, é uma mãe que trabalha de manhã, que trabalha de tarde, que trabalha de noite, mas tem que cuidar do filho de tarde, tem que fazer a comida antes de sair de casa, tem que deixar, tem que cuidar do marido, porque os homens são dependentes das mulheres, é muito claro isso. Então, comunicar para essa mulher tem que ter muito carinho, tem que ter muito amor, porque ela realmente ela é a maestrina, né, da casa, a referência do filho, da filha, o porto seguro do marido. Então, é diferente. A gente se sente mais... não é que eu coloco mais amor, mas eu talvez... nos meus bloquinhos de anotação, por mais que tenha inteligência artificial e essas coisas, eu ainda sou da época de escrever. Eu tenho muitos blocos de escrita, porque eu escrevo meus roteiros, meus textos, todos à mão. E depois eu transporto para o computador. Então, talvez na hora de escrever, na hora de roteirizar, ou na hora de criar uma legendinha, eu talvez perca uns 5 minutos, eu invista uns 5 minutos a mais, uns 10 minutinhos a mais, releio algumas outras vezes, para que essa informação realmente chegue com o carinho que ela merece, com o carinho que ela precisa, com o acolhimento que ela precisa, porque é diferente. E a missão do poder público é essa, é zelar para essa mãe, é cuidar dessa mãe, é cuidar do filho dela na escola. Por isso que a gente está trabalhando no projeto de aumentar as escolas de tempo integral. Por quê? Porque ela precisa trabalhar, mas o filho dela precisa estar num local seguro, sendo bem cuidado, com alimentação de qualidade, com banhozinho tomado.
sendo educado com a mesma educação de qualquer outra criança de escola particular. E eu sei que as nossas escolas oferecem isso, porque a nossa educação, eu te falo com muita certeza, ela é 100% de qualidade, sabe, Lorena? Então isso me alegra. Então a informação para a mãe, ela é com amor. Perfeito. Brena, minha última pergunta, depois eu vou voltar aos agradecimentos depois que falar com o Alexandre. O que podemos esperar agora para um futuro dentro da comunicação corporativa, ou o que você gostaria de esperar da comunicação corporativa para os próximos anos? Como o Alexandre bem falou, né, na pergunta anterior, na sua resposta anterior, que é sobre a humanização. Eu penso que nesse contexto grandioso que é a internet, quem é humano sai na frente, porque é muito difícil você encontrar profissionais que querem somente dinheiro por dinheiro. As pessoas querem também fazer o seu papel. Da área da saúde, eu penso que esses profissionais eles podem trazer mais de si, buscar trazer um contexto mais humano no sentido de transparecerem suas falas, suas rotinas diárias. Eu brinco muito que as pessoas elas querem conhecer um pouco mais da vida, né, dos profissionais. E não é ruim de você mostrar esse lado, porque elas vão conhecer que você também tem suas dificuldades, também leva filho para a escola, né, também às vezes vai precisar atrasar. Então, quando você fica mais vulnerável, a gente não é fraco, a gente se torna forte. Então, mostrar muito a nossa vulnerabilidade vai trazer um profissional mais esperado e mais requisitado daqui a alguns anos, senão já está sendo agora, né? Perfeito. Ale, o que a gente pode esperar para a comunicação, né, da viela pública, né, ou da Prefeitura de Linhares para os próximos anos? A gente fala que a gente aprende todo dia, né? Todo dia um desafio novo. E no público, a velocidade das coisas, as coisas acontecem com uma velocidade tão quanto a velocidade da informação. Tudo acontece ao mesmo tempo, né? Então, assim, a gente não está ali só para comunicar coisas boas. A gente está ali também para enfrentar os desafios, entender a dor daquela comunidade que vai lá para a televisão reclamar que tem um buraco, reclamar que tem um esgoto, reclamar, sabe, isso contribui com a gente, porque a gente, diante daquela demanda, a gente vai tentar resolver a situação daquela comunidade, daquele recorte de população, mas também vai aprimorar o olhar para o entorno. Será que é só aqui? Vamos rastrear? Vamos tentar fazer? A minha rotina todos os dias de manhã da minha equipe é ligar para todos os secretários. A gente liga todos os dias. O que está acontecendo? O que está fazendo? Porque eu digo, Lorena, que como a gente vive muito rotina, o meu secretário de saúde, as equipes de saúde vivem saúde 24 horas, de educação vive educação, assistência social vive assistência social. Então, para eles, tudo é muito rotina, mas para a população não é. Então, uma ação de mutirão de mamografia, que tem uma fila enorme que a gente está tentando zerar agora até o final desse mês, não é rotina para a mulher que está precisando. É talvez a salvação da vida dela. Dar oportunidade de qualificação para o mercado de trabalho. Linhares tem muito emprego? Tem muita indústria? Tem. Vai chegar mais? Vai. Mas eu estou preparado para o mercado de trabalho? O papel da política pública é essa, é preparar essa pessoa. Ela teria condições de pagar um curso técnico? Não. Ela teria condições de pagar, mesmo formada, um curso de qualificação? Não. Então, a mão do poder público é essa, é contribuir para que ela tenha uma formação mais qualificada, para que ela consiga conquistar um lugar melhor no mercado de trabalho, para uma promoção dentro de onde ela trabalha. Então, assim, são tantas possibilidades que a comunicação pública tem para comunicar e o poder público tem para transformar a vida das pessoas, que a gente fala que cada conquista é um sonho realizado. Então, hoje a gente está indo lá para o Canivete anunciar uma nova unidade de saúde para aquele bairro. A gente sabe que é uma demanda antiga, de décadas. O bairro está crescendo, eu tenho Vila Maria, eu tenho o entorno todo, e precisa realmente. Então, assim, a dor daquela comunidade não tem mas por incrível que pareça, a unidade de saúde de lá, talvez não tenha o tamanho adequado que a população precisa de tamanho, mas ela tem um serviço
pontual, ela tem um horário estendido até 9 da noite. Então a população é bem cuidada. Então a gente vai humanizar mais esse atendimento, ampliar mais esse atendimento, e esse é o papel do poder público, é aprimorar o serviço, é melhorar o serviço, e não o contrário disso, porque aí já não faz muito sentido, né? Eu acho que é mais ou menos essa historinha. Perfeito. Brene, muito obrigada por você ter vindo. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Deixa esse microfone aberto agora para você se despedir, para fazer uma pontuação, o que achar relevante para fechar esse nosso podcast. Eu que sou agradecido, honrado estou por estar aqui, né, nessa tarde. E eu queria honrar uma profissional da área da saúde, né, aproveitar esse momento que, se não fosse por ela, né, há um ano atrás, há mais ou menos 1 ano e 45 dias, nós descobrimos um câncer na minha mãe, de pulmão. Minha mãe não tinha plano de saúde na época e já estava em estágio avançado, né? E nós ficamos desesperados, né? O que vamos fazer? Fomos extremamente bem atendidos, né, na Oncologia do Rio Doce. Que maravilhoso profissional, o Dr. Bruno Simões, que fez o contato, né, no sentido de olhar depois dos exames prontos, de como que nós iríamos proceder, de fazer as biópsias. Um ser humano incrível, mas uma pessoa fez uma diferença. Acho que é RDR, né, que fica ali, eu não lembro o nome dela mais precisamente, mas eu levei minha mãe, todas as vezes que eu precisei levar minha mãe fazer um exame, ela tá doentinha, né, assim, a gente tá tentando descobrir o que é, né, a gente não sabe ainda. E ela viu o carinho que eu tinha, né, com o cuidado que eu tinha com a minha mãe em todos os momentos que eu estive com ela ali, para esperar fazer as tomografias, as ressonâncias. E eu não sabia que no próprio Hospital Rio Doce tinha uma ala para cuidar desses pacientes, porque ela até então estava começando a buscar esse tratamento, né? A gente não sabia o que fazer na época, né? Não tinha informação correta. Eu levei sempre lá para o HGL, super bem atendidos também, né? Dentro daquilo que a gente tinha que atender e tal. Mas ela falou assim, não, ela bem assim, você se consultou uma única vez ali na oncologia, você pode pedir para internar sua mãe pela Oncologia do Rio Doce, eu atesto isso para você. Eu falei, Porque minha preocupação era de ter uma fila maior para ser internada e eu acabar perdendo a minha mãe, às vezes, num trajeto de casa para o hospital. E ela já estava realmente precisando disso, porque de fato ela veio a óbito depois. E essa informação pequena que ela me deu transformou o atendimento da minha mãe num contexto muito amoroso até o seu falecimento. Então, meu fechamento é esse, é agradecer aos profissionais da área da saúde que cuidaram dela, né, até o dia 9 de novembro de 2024, às 10h59, quando ela se foi, e eu pude estar ali, naquele momento, vendo como ela foi bem cuidada, e principalmente começou por conta de uma informação certa, de uma profissional que até então só estava ali para nos atender para fazer uma tomografia. Ela não pode ir ali na recepção e falar que ela é da oncologia, mesmo que ela ainda não tenha carteirinha. E foi assim, uma informação importante que mudou a minha história, porque eu não sabia o que eu ia fazer com a minha mãe, né? Eu ia tentar pagar, pegar empréstimo para fazer o que fosse para tratá-la, mas a gente não sabia a seriedade, a gravidade, e por conta dessa informação eu tive assim todo o cuidado, todo o carinho. Então eu quero, né, hoje eu posso estar aqui com muito mais tranquilidade também por conta dessa informação que eu recebi ali naquele momento, naquela recepção do hospital. Então eu sou muito grato aos profissionais da área da saúde por conta disso. Então quando vai alguém para eu atender dessa área da saúde para fotografar, eu estendo um tapete vermelho, porque é alguém que pode salvar a nossa vida, né? E pode ser, eu atendi muita gente que faz com crianças, trabalho com crianças, as enfermeiras que cuidam das crianças depois que as mães, né, vêm a ter seus filhos, e também são trabalhos maravilhosos, assim, né, na questão da amamentação, na questão da icterícia, e eu aprendo tudo, as frases, o linguajar, né, dos profissionais, as nomenclaturas. Então, são profissionais que eu sou apaixonado por atender e quero continuar atendendo até eu conseguir nesse tempo, né? Então, eu vou ajudar todo mundo que está ali nesse quesito. Então, muito obrigado por estar aqui.
ali. E eu pude hoje honrar, né, de forma... Eu vou mandar para ela esse vídeo depois, quando ele sair, e eu vou poder agradecer pessoalmente, porque vai completar 1 ano agora que minha mãe se foi, e é um momento que eu falei assim, realmente a gente precisa de profissionais que se comunicam bem, que falem bem e vão além. Ela foi humana comigo, ela foi além do trabalho dela. Ela poderia ter feito a fichinha, feito a tomografia e me liberado. Ela, não, pode levar ela ali, eu atesto que ela vai ser internada. E aquilo mudou a nossa história, foi maravilhoso. Então eu sou muito grato, eu nunca vou esquecer isso. Perfeito, obrigada por ter Nada, compartilhado sua história aqui nesse final. Nada é coincidência. Eu terminei o outro podcast anterior a esse, que eu citei agorinha, falando sobre gratidão e, né, a necessidade que a gente tem de dizer para o outro, porque às vezes as coisas ficam implícitas, parece, né? Como se o outro tivesse que saber. Né? E às vezes a gente precisa dizer mesmo, dizer com palavras, né? As cartas antigamente, ela deixavam o perfume, né, na mão Sim. desse outro que recebia esse carinho, que às vezes hoje nesse tempo da velocidade a gente acha que tudo ficou implícito. Então ouvir você, né, trazer esse depoimento, ver, como eu disse, o seu olhar de carinho através de cada registro que você faz, que é muito mais do que a gente pode dizer, mas é uma simples foto. Não, não é uma simples foto. É a alma de um outro que ficou ali registrada, é a sua alma do seu olhar que ficou ali registrada. Então, obrigada por ter vindo. Obrigado eu. Que Deus abençoe sua caminhada profissional ricamente. Amém. E eu espero muito poder, de fato, né, nos encontrar nessa trajetória, e será sempre muito bem-vindo ao Movimento Maternar todas as vezes que quiser adentrar a nossa casa. Tá? Obrigado de fato por ter vindo. Ale, suas palavras finais para terminar esse podcast. Eu quero te agradecer pelo espaço. Para mim é um desafio falar, sabe? Eu comecei a falar publicamente há muito pouco tempo. Acho que há meses que eu participei do podcast do Jefferson, na prática. E eu rompi. E eu também agradeço a uma profissional de saúde por esse momento novo que eu vivo, que é a minha psicóloga, Larissa Cabral, que é uma querida. A minha vida foi transformada. Eu virei várias chaves por conta de vergonha da minha voz. E eu rompi vários preconceitos. Eu rompi e encarei de frente, não permito que ninguém imite a minha voz. Mas isso foi a terapia que me deu força e me encorajou a ter essas posturas. Porque eu falo, Breno, eu sempre disse que na minha vida nada foi fácil. E eu sempre acreditava a minha história, o meu sucesso, posso dizer, a terceiros. Eu nunca tinha acreditado que a minha história fui eu que construí, fui eu que corri atrás. A minha história poderia ter sido diferente? Poderia ter ido por um outro caminho, mas eu procurei o caminho da educação. A minha família me proporcionou educação. As minhas irmãs, a minha mãe e o meu pai, na medida do possível, me entregaram e me garantiram a educação. E foi por meio dela que eu venci. Eu falo que eu venci. Mas falar em público, falar sobre minha vida, é tudo muito recente. Então, estar aqui no Maternar, com você, com o Breno, é uma alegria, assim. É um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha história, mas também da comunicação. É poder transportar, me orgulhar da minha trajetória, que eu me apropriei da minha história há muito pouco tempo. Então, falar disso e falar com vocês e falar para as pessoas está sendo bem bacana, sabe? Acho que eu preciso falar mais. Aí as pessoas até falam, mas você não faz stories, não faz isso, porque eu ainda não estou preparado para isso, mas estou tomando coragem. Não é o canal, isso. né, ainda. Mas porque eu acho que comunico melhor com as palavras. Né? Eu acho que a minha essência é escrever. Eu gosto de fazer isso. Então tá aqui mais um espaço que me foi aberto, me foi concedido, para poder contar um pouquinho da minha história profissional, da minha história pessoal, compartilhar, estar mais próximo de outros profissionais. Até acho que você deve fazer um ensaio dessa servidora que
te acolheu tão Sim, bem, que acho que ela vai sim. ficar bem feliz Com certeza. com o ensaio seu, acho que vai se sentir lisonjeada. E você de alguma forma vai estar homenageando a sua mãe por meio dela. Então aqui é um prazer enorme estar aqui. Te agradeço pelo convite, pelo espaço e amei, foi muito bacana. Foi mesmo. Eu que agradeço, Ale. Eu volto a dizer que hoje eu acho que a palavra é gratidão e tenho tentado praticar muito isso na minha vida. E eu vou abrir assim, né, um parênteses aqui. Eu conheci Alexandre menina, né? Eu contei essa história no dia que ele foi lá no Espaço C. A gente mora no mesmo bairro. Então, a gente andava, circulava de ônibus, né? Ora, por que não? Né? E aí, um dia, Alexandre sentou no meu lado. Ele disse... Agora ele fica dizendo que a diferença de idade era grande. Mas não, tá? Não é tanto assim também, não, que eu tô com 38. Mas Alexandre sentou do lado de uma menina. E ele já estava, na época, né, na Unilinhares, já tinha... naquela comunicação. Eu trabalhei 8 anos lá. Eu lembro que eu sentei e aí conversando, assim, a gente começou a conversar e o Alexandre me deu, assim, sabe? Aquele olhar, né, que ele diz que hoje ele está descobrindo, mas ele dispensou a mim, uma menina, uma conversa tão agradável, tão gentil, que eu fiquei sempre com isso, assim, né? Um dia eu gostaria de poder falar isso para ele, né? Ai, o quanto ele tem essa delicadeza. E assim, acho, de fato, e eu sou uma pessoa que quem me conhece na minha intimidade sabe que eu sou de rasgar seda para poucas pessoas. Eu não sou do tipo que eu falo que se eu gosto, eu gosto, se eu não gosto, eu também não omito opinião. Mas quando eu falo que eu gosto, é porque realmente eu admiro. Porque se não for assim pra mim, se não tiver verdade, não tem motivo pra ser. E assim, quando você aceitou, eu fiz um convite no final do ano passado pra ele participar do simpósio. E aí, por motivos, ele não pôde participar. E eu falei, nossa, eu queria tanto que ele participasse. Depois veio o Maio Furtacô e a gente teve a oportunidade de se aproximar, de fazer uma belíssima comunicação dentro da prefeitura a respeito dessa temática. E ter você aqui hoje só me honra pelo profissional que você é, pelo legado que você constrói e está construindo, e tenho muito respeito e admiração pelo profissional, mas pela pessoa, por tudo que você implica, pelas mãos belas que você tem, que transforma tudo em arte. Eu brinco assim, depois que o Alexandre fez nevar em arte, o que mais a gente pode esperar? Exatamente. Então assim, obrigada de fato por ter vindo, por ser esse profissional que você é, pelo amor que você tem à sua mãe, o respeito, porque você sempre fala dela com muito amor, como carinho, como o Brenner trouxe a mãe dele hoje. Então tenho certeza que esses 2 filhos aqui hoje só honraram suas mães. Obrigada, viu, Ale, por ter vindo, de verdade. Eu que te agradeço. Tá? De verdade. Para você que está em casa, eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, que ele tenha levado informação de qualidade, que ele tenha levado informações éticas, seguras. Ciência salva vida. E que você entenda também a importância de saber se posicionar, a importância de saber comunicar-se com o outro. Essa arte, porque é uma arte. Comunicar é uma arte, a arte da vida. E quem comunica, como já diria o Chacrinha, não se estrumbica. Então até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.